Você já parou para pensar por que você se sente tão cansado ou cansada no final do dia, mesmo fazendo poucas tarefas? Nesse vídeo de hoje eu vou revelar para você o segredo que transformou a minha produtividade e que pode estar faltando na sua vida, que é a gestão da energia. Se você é uma daquelas pessoas que já acorda se sentindo cansado, que tem dia que parece que não rende por mais que você se esforça, que até tem um tempinho livre, mas que não consegue utilizar esse tempo para ser produtivo e que chega no final do dia com aquela exaustão mental e com aquela sensação de que você não conseguiu fazer nada, que você fez poucas coisas e que você está cansado e cansada, tá? Isso pode ser sinal de que você não está conseguindo gerenciar bem a sua energia e eu vou desvendar junto com você aqui por que isso pode estar acontecendo, tá? Bom, eu falo muito aqui sobre gestão do tempo, trago práticas e técnicas sobre gestão do tempo aqui para você, mas um erro que muitas pessoas cometiam e que eu mesmo já cometi é enfocar somente na gestão do tempo e esquecer completamente da gestão da energia. Porque se você foca só na gestão do tempo, você vai construir ali, né, um sistema de produtividade bacana, ter uma agenda bem feita, um sistema de produtividade que vai te mostrar o que fazer. Ok, mas só isso não basta, né? Esse não é o passo fundamental para a sua produtividade. O que você precisa fazer é ter energia para poder cumprir com aquilo que está planejado. E se você não cuida da sua energia, você vai ter uma produtividade péssima e isso vai te trazer muita frustração. Agora, quando você entende como funciona a sua energia pessoal, você vai cometer menos esse erro. Você vai errar menos na produtividade do seu dia a dia. Você já se sentiu naquela sensação assim de que você está fazendo a coisa certa na hora errada? Pô, eu tô tentando criar um roteiro para um vídeo aqui no YouTube, mas na hora que eu decidi fazer isso, o meu cérebro já está extremamente cansado. É a coisa certa na hora errada. Aquela reunião importante quando a sua energia emocional ela está muito baixa. É a coisa certa na hora errada. Ou forçar o corpo a trabalhar quando na verdade ele precisa descansar. A coisa certa na hora errada. Isso não é erro na gestão do tempo, isso é erro na gestão de energia. E o resultado dessa má gestão de energia é que você vive em um ciclo constante, um ciclo constante de frustração. Você planeja tudo bonitinho, planeja suas tarefas, planeja o seu compromisso, mas você não consegue executar porque está te faltando energia. E aí, esse ciclo, ele se valida por quê? Porque daí entra uma autocobrança. Eu fico me sentindo desorganizado, eu fico me sentindo preguiçoso. Só que, na verdade, o problema é falta de energia para fazer. E isso pode te levar a problemas até mais sérios de saúde, pode te levar até, por exemplo, para um burnout, como aconteceu comigo lá em 2017, 2018 ali, quando eu literalmente apaguei no meio de uma aula, tá? Então, vamos entender o seguinte, o nosso corpo, ele precisa de descanso, a nossa mente precisa de descanso. E quando que isso acontece, Jorge? Começa a reparar nos sinais que estão acontecendo. São sinais de sobrecarga. É insônia, é você estar extremamente cansado e aí você deita e você não consegue dormir. É irritabilidade
sem motivo aparente, é muita ansiedade, é você se sentir com falta de motivação, tá? Então, o que acontece? Você tá dando sinais, o seu corpo tá dando sinais de que você tá gerenciando a sua energia da maneira errada. E aí você não vai só deixar de ser uma pessoa produtiva. O que acontece é que cai também a qualidade da sua vida. Você está sempre cansado, sempre estressado, sempre irritado e sempre com aquela sensação terrível de que você poderia fazer mais no tempo que você tem, tá? Então, nesse vídeo de hoje eu já dei aqui uma boa introdução e eu dividi ele em alguns passos. Eu vou te mostrar agora quais são os 4 tipos de energia, que são as energias física, emocional, mental e espiritual. E eu vou também te dizer para cada tipo de energia por que essa energia está baixa, o que está drenando, o que está fazendo com que essa energia esteja baixa, e vou também te trazer aqui algumas maneiras de você recarregar essas energias, beleza? Bora lá então. Então agora eu vou te ensinar aquilo que realmente mudou a minha vida, mudou a qualidade da minha vida e a minha produtividade, que foi quando eu identifiquei esses 4 tipos diferentes de energia e eu aprendi a gerenciar cada uma delas. Você vai perceber que quando você dominar isso, a sua produtividade naturalmente vai mudar, naturalmente vai melhorar muito e vai explodir os seus resultados. O primeiro tipo de energia, né? A primeira camada de energia é a energia física. É olhar para o nosso corpo, é olhar para a nossa base, para aquilo que sustenta tudo. Porque a energia física é o nosso combustível mais básico. Se eu tiver com uma energia física baixa, as outras energias todas, a mental, emocional e espiritual, elas vão estar comprometidas. E aí, quais são alguns sinais de que a sua energia física ela está baixa? Você acorda cansado, mesmo tendo dormido ali 7 ou 8 horas. Você fica sonolento o dia todo, isso é sinal de baixa energia física. Você tem dificuldade para se concentrar nas tarefas que você tem que fazer. Você fica irritado ou irritada sem motivo. Tudo isso é sinal de baixa energia física. E o que drena a energia física? Menos de 7 horas de sono. Nós, adultos, precisamos de, no mínimo, 7 horas de sono. Não adianta você achar que com menos horas você vai ser produtivo. Não vai. Eu já caí nessa falácia. Eu já dormi 5 horas e me achava o super produtivo, até que eu comecei a dormir no mínimo 7 horas por noite. E aí você vê que muda tudo. Isso é fisiológico. Não adianta você querer lutar contra a fisiologia. Esse é o primeiro passo. O segundo ponto que pode estar drenando a sua energia física, tá? É o excesso de açúcar e de alimento processado. Eu faz algum tempo já que eu tirei o açúcar da minha alimentação, eu não zerei, tá? E açúcar que eu falo é açúcar refinado, né? Eu não fico olhando lá, mas é açúcar assim, é aquele doce, aquela balinha, aquele docinho ali depois do almoço, aquele chocolatinho. Eu tirei isso mudou demais o meu nível de concentração e o meu nível de entrega para as tarefas. É algo assim surreal. Tá? Faz algum tempo já que eu faço isso, eu metrifico isso e eu percebo hoje. Se no final de semana, às vezes ali eu falo, eu vou comer uma sobremesinha, eu já percebo que o meu nível de energia física ele cai demais, cai muito. Então faz muita diferença. Uma boa alimentação, tirar o açúcar do cafezinho, começa por isso. Eu comecei por isso há alguns anos atrás. Tira o açúcar do cafezinho, já vai mudar. Depois você vai diminuindo ali, tá? Não adianta você querer ser de uma hora para outra, ser totalmente assim, fazer uma mudança drástica. Vai diminuindo, vai tirando os alimentos processados, vai diminuindo ali o iFood, o delivery, vai limpando a sua alimentação, isso vai melhorar muito
a sua qualidade da energia física, tá? Um outro ponto básico que você já sabe, o sedentarismo. Você precisa movimentar o seu corpo. O nosso corpo precisa de movimento. E tem outras duas coisas aqui que já aconteceu com alguns alunos meus, por exemplo, com alguns, tá? E não foi com um só, não. A pessoa vem e me procura, Jorge, eu quero alinhar a minha rotina. E a gente alinha a rotina e essa rotina não vai, essa rotina não anda. A princípio tá tudo parecendo bem. O que acontece? Dificuldade, né? Na verdade, deficiência de vitamina e problema hormonal, principalmente as mulheres, tá? Na questão de problema hormonal. Então não adianta você ter uma rotina super saudável, super certinha, se você tá vendo que você tá patinando nessa rotina, pode ser deficiência de vitamina D, vitamina B, vai lá fazer um exame de sangue, algo simples para você fazer um check-up, ou pode ser também problema hormonal, principalmente nas mulheres, tá? Isso vai drenar muito a sua energia física. E aí como é que você recarrega? Bom, eu já indiquei aqui. Vai dormir no mínimo 7 horas, o ideal são aquelas 8 horas. Faz pelo menos 30 minutinhos de atividade física moderada no seu dia. Limpa a sua alimentação, né? Diminui o açúcar, escolhe melhor os seus alimentos. Vai fazer um check-up geral aí também para você entender como é que tá os seus níveis de hormônio, os seus níveis de vitamina, tá? A segunda energia é a energia mental, a energia criativa. É a energia cerebral. E a gente precisa entender que a nossa energia mental, a nossa energia criativa, ela é limitada. Existem muitas pesquisas que mostram que o nosso cérebro, ele tem algumas horas de foco profundo no dia. Eu não vou conseguir ficar focado ou focada o dia todo, tá? Eu vou fazer um parênteses nesse vídeo aqui. Existe um ciclo do que o nosso cérebro funciona que se chama ciclo ultradiano. Esse ciclo ultradiano, ele mostra que o nosso cérebro ele tem energia mental para ficar focado durante 90 minutos e que depois desses 90 minutos, 1h30, você precisa dar um descanso de 10 a 15 minutos para o seu cérebro. Isso é um ciclo natural da nossa fisiologia. Só que o que acontece? Eu fiz um primeiro bloco de 90 minutos de concentração. O segundo bloco de 90 minutos, se eu não tenho um descanso, se eu não estou com a minha energia física em dia, ele vai ser menos produtivo. Então a tendência natural é que esses blocos de 1h30 eles vão se achatando, diminuindo o nível de concentração. E eu preciso respeitar isso. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. É fazer as coisas certas na hora errada. Eu preciso, para ser produtivo, manipular as coisas de uma maneira que seja saudável para mim, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Sinais de que você está com uma baixa energia mental. Se você procrastina tarefas importantes, você está sempre deixando coisas importantes para depois. É sinal que você não está mentalmente bem para ter foco naquela energia. Você tem dificuldade de tomar decisão, você é uma pessoa muito indecisa, você está toda hora pensando demais naquilo que fazer. É falta de energia mental, falta de concentração, falta de criatividade, aquela sensação de que é um branco, né? De que você, poxa, esqueci o que eu precisava fazer. É sinal de que a sua energia mental ela tá baixa. O que pode estar te levando a isso, tá? Eu tô falando aqui para você só para você ir refletindo e identificando, ok? O que pode estar fazendo isso, drenando a sua energia mental? Primeiro, um erro que a gente comete muito é multitarefa, ser multitarefa o tempo inteiro, tentar fazer coisas demais o tempo todo. Eu tô gravando essa aula, mas eu já tô pensando naquilo que eu preciso fazer, eu tô tentando responder uma mensagem, eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, calma, vamos lá. A nossa mente ela não foi feita, ela não evoluiu para ser multitarefas, tá? A gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Concentra, faz, vai para outra, depois você troca tarefas, ok? Isso vai te ajudar demais, tá? Ficar tomando decisão desnecessária o tempo inteiro. Então, o que eu preciso fazer agora? O que é prioridade para mim? O que eu vou precisar fazer amanhã? Ficar guardando coisa na cabeça, tá?
A nossa mente ela não foi feita para guardar as coisas, ela foi feita para trazer solução para execução. Aliás, é por isso que eu tenho o DNA produtivo, onde eu te ensino exatamente isso, a produzir energia física, mental, emocional e espiritual para você executar as suas ações. O link do DNA produtivo está aqui embaixo, você vai investir uma única parcela de R$ 47,00 aqui e nada mais para você ter acesso vitalício a este treinamento, tá bom? Bom, então multitarefa excessiva, decisão desnecessária, excesso de informação, então você está o tempo inteiro buscando informação e a sua mente não aguenta mais aquilo, não aguenta mais aquilo. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, e isso mudou muito quando aconteceu comigo, né? Quando a gente busca mais produtividade, a gente fica assistindo vídeo de várias pessoas, comprando vários cursos, lendo vários livros. O que mudou para mim foi quando eu falei assim, irmão, chega. Eu vou escolher um mentor, eu vou escolher uma pessoa, eu vou escolher um caminho a ser seguido e eu vou aplicar aquelas técnicas. Então, eu gosto de assistir seus vídeos, Jorge, beleza, assiste só os meus vídeos por um tempo. A hora que você fala assim, não me serve mais, você vai para outra metodologia. Porque senão você já deve ter ouvido falar, tem várias pessoas falando sobre produtividade e gestão do tempo, mas cada uma tem uma coisinha diferente. E se você ficar assistindo todo mundo, sempre vai ter alguma coisa que você vai aproveitar. Só que para nossa mente, isso não é saudável. Então, foca, tá? Isso já é como você vai recarregar. No terceiro passo aqui, como você recarrega a sua energia mental. Consuma conteúdos de qualidade. Para de ficar consumindo um monte de conteúdo o tempo inteiro. Faça pausas dentro do seu dia. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma meditação, vai escrever algumas páginas, vai fazer um pouquinho de silêncio. Isso tudo vai recarregar a sua mente, tá? E aí a gente vai para o terceiro nível de energia, que é a energia emocional. É aquilo que afeta tudo. É aquilo que vai desencadear tudo para nossa mente e para o nosso físico também, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com aquelas reuniões, aquelas conversas difíceis, com os conflitos, com aquelas decisões pesadas que a gente precisa tomar. Tudo isso vai vir para as nossas emoções. E aí, assim como lá no corpo físico, um ponto de que as suas emoções elas estão desreguladas, que a sua energia emocional está muito baixa, é se você tem uma irritabilidade constante. É se você vive com aquela vontade de isolamento o tempo todo, sabe? Você não consegue ficar no meio das pessoas, você não consegue participar de uma reunião, você não consegue dedicar tempo para as pessoas que você ama, você está com uma falta de paciência muito grande, aquela sensação de sobrecarga emocional muito grande, está sem energia emocional. Então o que você precisa fazer? Passa mais tempo com pessoas que te energizam. Tem momento de solitude. Solitude é diferente de solidão, tá? Solitude, sozinho, junto com você mesmo, refletindo, meditando, recarregando a sua energia emocional, tá? Uma coisa que vai te ajudar muito nessa recarga de energia emocional é você praticar uma gratidão diária, independente do que aconteceu no seu dia. Termine o seu dia agradecendo. Comece o seu dia agradecendo. Eu já falei em outros vídeos aqui, eu criei uma rotina com as minhas filhas todos os dias. A gente fala, boa noite, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família. E aí eu falo, o que mais você quer agradecer que aconteceu hoje? Elas falam coisa de criança, um monte de coisas. E isso é maravilhoso, porque eu também estou fazendo. Estou agradecendo a Deus pela oportunidade, por tudo aquilo que me aconteceu, independente do que aconteceu. Então, isso gera uma emoção positiva, tá? E se você vir que realmente fala, Jorge, mas eu estou numa sobrecarga emocional muito grande, aí você pode procurar uma terapia, você pode procurar uma mentoria, né, que vai te ajudar a desenvolver essa área. Isso tudo é muito saudável, isso tudo é muito importante para você, tá? E o último nível de energia é a energia espiritual. Na verdade, é o principal da nossa energia.
É onde está o nosso propósito, é onde está a nossa conexão, tá? E independente de você ser uma pessoa religiosa ou não, todos nós temos uma dimensão espiritual que está relacionado ao nosso significado e ao nosso propósito, e a gente precisa manter essa energia espiritual ativa e em dia. Eu, como sou cristão, vou ter esse olhar cristão. Eu vou ter essa conexão com Deus. Todos os dias, a primeira coisa que eu faço é meditar no Evangelho do dia. Isso mudou muito a minha relação com o tempo e a minha relação com tudo que me acontece. Com tudo, tá? Por quê? Porque isso me conecta com os meus valores. Isso me conecta com o meu propósito, com o meu chamado aqui na Terra, tá? E aí, como que você pode identificar? Jorge, mas como é que eu identifico que o meu nível de energia espiritual está baixo? Se você está com uma falta de motivação para tudo, você tem aquele projeto, você quer fazer alguma coisa, mas você não se sente motivado. Se você está com aquela sensação de vazio, de falta de propósito, né? Se você está desconectado dos seus valores, porque às vezes você está fazendo coisas, você está num ambiente que está te incomodando e você não consegue sair, essa falta de ímpeto para sair desse ambiente ou para sair dessa situação é porque a sua energia espiritual ela tá baixa, que aliás foi o que aconteceu comigo, tá? Eu consegui realmente dar aquele passo para fora do ambiente que eu estava porque eu comecei a potencializar, a recarregar a minha energia espiritual. Como que eu fiz isso? Primeiro, eu fui me conectar aos meus valores e aos meus propósitos. Eu fui me conectar a Deus. Eu fui dedicar tempo ao meu desenvolvimento espiritual. Isso é extremamente importante. Fazia meditação, depois eu comecei a fazer oração, comecei a rezar o terço, o rosário, ler a Bíblia, enfim, comecei a me encher de espiritualidade e isso mudou completamente o jogo, tá? Jorge, eu não consigo fazer sozinho. Vai participar de comunidade, vai participar de grupo de pessoas que compartilham dos mesmos valores do que você. Vai ali, na internet tem muito disso, vai participar daquelas orações, dos rosários ao vivo, isso ajuda demais. Dedica tempo para isso, isso é muito importante. Outra coisa para você se encher de energia espiritual, vai ajudar as pessoas necessitadas. Vai fazer voluntariado realmente, sem ficar querendo mostrar para os outros, mas vai ajudar verdadeiramente as pessoas, porque você vai ver, né? Isso é uma das coisas que Deus espera de nós, né? A caridade é uma das virtudes ali básicas da vida e isso vai te encher do Espírito Santo e vai encher você da sua espiritualidade, tá? Para a gente finalizar aqui, como é que a gente pode colocar isso na prática? Então, o que você vai fazer? Você vai agora fazer uma auto-observação, tá? Pega essa próxima semana aqui, esses próximos 7 dias, independente do dia que você está me ouvindo aqui, e começa a anotar o seu nível de energia em cada área. Faz assim, ó, no começo do dia, você dá uma nota de 0 a 10, ou de 1 a 10, vai, para o seu nível de energia física, emocional, mental e espiritual. E no final do dia você faz a mesma coisa. De 1 a 10, qual é o meu nível de energia física, emocional, mental e espiritual? E aí você vai começar tendo esse comparativo. Como eu começo o meu dia em termos de energia? Como eu termino o meu nível de energia no final do dia? Você vai começar a identificar, né? O que está roubando a sua energia, você vai começar a identificar quais são os melhores horários para fazer as coisas certas, você vai começar a identificar o que está drenando realmente o seu dia, porque só de você parar para fazer essa identificação numérica já vem, poxa, eu dei 8 para minha energia física, por que agora eu estou dando 4? O que aconteceu ao longo do meu dia para eu sair de 8 para 4? Você começa a fazer essas identificações, porque a gente precisa trazer para a consciência. Isso muda muito. Não adianta só saber, tá? Não adianta você só ouvir o vídeo aqui, pô, não identifiquei quais são os 4 níveis, que um depende do outro, que eu preciso fazer esse alinhamento. Ok, mas o que está te drenando? E como que você pode fazer essa recarga de cada um desses níveis de energia, tá? Isso é muito importante, isso vai ser muito bacana
para você colocar isso em prática. Você vai perceber que isso muda muito o seu nível de eficiência e de produtividade, tá? E agora deixa aqui nos comentários qual desses 4 tipos de energia que você percebe que está mais baixa no dia de hoje e na sua vida, tá? E se esse vídeo serviu para você, deixa o seu like, se inscreve aqui e a gente se encontra no próximo vídeo que eu vou deixar aqui para você.